Olá, amigos internautas e telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou Ravi Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, que significa retorno, luz de retorno para o retorno. Em nossos programas anteriores, nós falávamos sobre o pacto abraâmico, a nação sacerdotal. Agora, eu falava no último programa que Deus não escolheu o nosso povo de Israel pela sua própria justiça, mas pelo compromisso que ele assumiu com os nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. E vocês sabem que a aliança que Deus fez com Abraão foi a aliança da circuncisão, que seria uma forma de identificar todos os descendentes de Abraão. A criança, então, no 8º dia, era circuncidada. No livro, nos escritos da Brit Hadashah, no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala da oliveira. E que oliveira é essa? Essa oliveira nada mais, nada menos é que o povo de Israel. E ali fala da necessidade, da importância de aqueles que estão entre os gentios serem enxertados nesta oliveira, que é Israel. Veja bem, Yeshua é a videira, a oliveira é Israel. Então, o texto de Romanos, capítulo 11, fala da importância desta oliveira, de estarmos enxertados nesta oliveira. Agora, eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Romanos, alguns versículos. Veja bem como é importante. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Será que o judeu tem alguma vantagem em ser judeu? Será que tem alguma vantagem? Vamos ver. Ou qual a utilidade da circuncisão? Vamos ver. Vamos ver na sequência, no versículo 2, que diz o seguinte: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? Porque a circuncisão física, ela identifica, lembra que eu falei? A circuncisão física identifica um judeu. Então, qual é a vantagem da circuncisão? Qual é a vantagem da pessoa ser um judeu? Muita, diz o texto. Muita vantagem. Está escrito aqui. Em toda maneira, porque primeiro. Agora, veja bem, para justificar isso, para justificar a importância de ser judeu, de ter a circuncisão, a Brit Milá, Shaul Hachalel, o apóstolo Paulo, fala assim: porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O que isso significa? Isso significa que Paulo está associando a importância do judeu à revelação da Bíblia. A quem foi revelada a palavra? Ao povo judeu. Então tem uma vantagem. Porque a palavra de Deus lhes foram confiada. O que significa confiar alguma coisa? Vamos supor que eu tenho uma criança
e eu preciso sair de casa e preciso deixar essa criança em segurança. Então eu deixo ela com uma pessoa, com um amigo ou com uma amiga, em confiança. Então veja bem, a quem Deus confiou a sua palavra. Olha, vocês vão ficar com a minha palavra, vão cuidar dela, vão zelar por ela, não vão deixar ela ser adulterada, não vão deixar ela ser manipulada. A quem Deus confiou isso? A quem Deus confiou? Deus deu a guarda das suas palavras. Ao povo judeu, ao povo de Israel. Então isso não é vantagem? Isso não é uma vantagem? Amigos, muitas vezes eu vejo coisas boas, iniciativas boas. Porém, as pessoas não têm às vezes a noção. Quantas pessoas que falam assim, olha, eu estou orando por Israel. Eu estou programando ou proclamando uma semana de oração por Israel. Eu estou abençoando Israel. Quando você faz isso, eu sei que você tem boa intenção, eu sei disso. Mas você está se colocando acima do povo. Não é verdade? Quando é que a gente ora por uma pessoa? Quando a gente está em melhor situação ou em pior situação que aquela pessoa? Em melhor. Não seria mais interessante você, quando tivesse a oportunidade de encontrar com um judeu, você pedir para ele orar por você? Olha, você vai na sinagoga? Por favor, nas suas rezas lá na sinagoga, reza por mim. Não seria mais correto? Então, qual é a vantagem do judeu? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. E quando nós entendemos isso aí, nós deixamos todo o antissemitismo de lado. E nós passamos a ser abençoados por Deus. Deus falou para Abraão, Avino, abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus promete abençoar aqueles que nos abençoam, aqueles que abençoam Israel. E quando nós reconhecemos o papel do nosso povo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, continua o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 3 agora, que diz o seguinte: pois que, se alguns judeus foram incrédulos, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Vocês acham? Vocês acham que se alguns forem incrédulos, ou foram incrédulos, a sua incredulidade vai anular a fidelidade de Deus? Não. Não vai. Eu já disse, não é pela justiça do nosso povo, pela palavra que Deus fez ao nosso pai Abraão, pelo juramento. Deus jurou. Então nós temos que, quando nós respeitamos isso que está escrito aqui, nós estamos respeitando a Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus, quando criou lá os nossos pais no princípio, ele disse que a mulher seria submissa ao homem. O seu desejo será para o teu marido e por aí vai. E que ela seria a ajudadora do homem. O papel dela seria ajudar. E aí cabe ao homem também aceitar a ajuda da mulher. Não querer dominá-la e exercer toda a autoridade sobre ela, mas também ouvi-la, porque ela foi estabelecida por Deus como nossa ajudadora. Mas não é esse aqui o tema. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a mulher aceita isso,
Ela está aceitando isso porque o marido é bonzinho? Ah, meu marido é bonzinho, por isso eu sou submissa a ele. Não, ela está aceitando isso por obediência a Deus, porque ela é submissa a Deus. Não é pelo marido ser bonzinho ou deixar de ser bonzinho, mas é porque Deus disse que ela deve ser submissa e ela quer obedecer a Deus, então ela vai fazer isso por amor a Deus. E quando nós respeitamos esta palavra, quando nós reconhecemos que Deus mandou, nós estamos sendo fiéis a Deus. Entenderam? No capítulo 9 de Romanos, muito importante isso aqui, capítulo 9, diz o seguinte, versículo 4, falando do povo de Israel. Shaul Hachali, o apóstolo Paulo, diz o seguinte: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a Torá, a lei, e o culto, a adoração e as promessas, dos quais são os pais, Abraão, Isaque, Jacó, e dos quais é Machias segundo a carne. Veja bem, gente, o que Paulo, Shaul Hachali, quis dizer aqui? Que isso tudo pertence aos israelitas. Não pertence aos gentios. O gentio é adotado também, é aceito. A partir do momento que ele se dispõe em conhecer e obedecer a Deus, ele é aceito por Deus. Mas a quem pertence essas coisas? Olha, veja bem, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Pertence a quem? Ao povo judeu. E a glória e as alianças pertencem ao povo de Israel. E a Torá pertence ao povo de Israel. E o culto e as promessas. Gente, muitas vezes eu vejo pessoas querendo interpretar a Torá, interpretar a Bíblia. Tudo bem, mas há que se reconhecer quem tem mais condições de interpretar a Bíblia. Quem recebeu ela. O capítulo 3 diz lá, porque a eles as palavras de Deus lhes foram confiadas. A palavra de Deus está sob a guarda do nosso povo. Então, a quem pertence a interpretação da Bíblia? A quem pertence a interpretação? Ao nosso povo. As promessas, a lei. E outra coisa, e a quem pertence Mashiach. Inclusive, Mashiach pertence ao povo de Israel. Mashiach não é uma propriedade das nações, dos gentios. É preciso que a gente entenda isso. Mashiach veio para o seu povo. Se os gentios são alcançados, eles são alcançados pela misericórdia de Deus, porque temem a Deus, não é? O gentio que teme a Deus, que procura conhecer a Deus, Deus o salva. Mas o enxerta na oliveira que é Israel. Ele tem que ser parte. Dentro dele tem que correr a mesma seiva que corre no judeu, tem que correr nele. É a seiva, é a raiz que alimenta os galhos. Não são os galhos que alimentam a raiz. Então ele tem que reconhecer isso, que o alimento dele, que tudo aquilo que ele sabe, que tudo aquilo que ele está aprendendo, vem da nação sacerdotal. Continue conosco.